Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. CPI das enchentes se reúne nesta quinta-feira e deve decidir pela convocação do prefeito do Rio para explicar a redução nos investimentos no programa de combate às inundações. A gente quer colocar ele para responder perguntas dos moradores que foram atingidos por essas chuvas. Ele tem que se explicar. A gente precisa saber se a prefeitura seguiu o protocolo e se esse protocolo está correto. Vereadores rejeitam recurso e Paulo Messina é mantido na comissão processante que analisa pedido de afastamento do prefeito Marcelo Crivella. E o secretário municipal de infraestrutura não comparece à reunião da CPI da linha amarela. Semana que vem é convocação mesmo, e nós não vamos admitir que não esteja presente o secretário. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando da repercussão na Câmara do Rio do temporal que provocou a morte de 10 pessoas na cidade. Vereadores da oposição apresentaram dados que indicam uma redução de investimentos da Prefeitura no programa de combate às inundações. A CPI das enchentes, que se reúne nesta quinta-feira, deve aprovar a convocação do prefeito Marcelo Crivella para que ele explique a redução de gastos no setor de conservação. Enquanto isso, o Carioca segue contabilizando os prejuízos causados pelas chuvas. Pelo segundo dia consecutivo, o Rio de Janeiro amanheceu em estágio de crise, ainda com várias ruas interditadas. O temporal que devastou a cidade e deixou 10 mortos foi o pior dos últimos 22 anos. As regiões mais atingidas foram as zonas sul e oeste. As imagens que circulavam nas redes sociais pareciam de filme de terror. Ruas que viraram rios, asfalto destruído, deslizamentos de terra em diversos pontos. A pergunta que os cariocas estão fazendo é: será que isso poderia ter sido evitado? O vereador Tarcísio Mota, presidente da CPI das enchentes na Câmara Municipal, prova com números que sim. Neste gráfico, ele compara os investimentos com os programas de enchente desde 2014. Eles caíram de pouco mais de 294 milhões de reais para 208 mil reais este ano. Tarcísio também detalha as ações que tiveram o orçamento reduzido e até extintas pela Prefeitura, como a implantação de manejo de águas pluviais e de infraestrutura urbana das bacias hidrográficas e controle e fiscalização da ampliação do sistema de drenagem. Em nota oficial, a Prefeitura negou as informações de que não foram feitos gastos com obras de combate às enchentes e afirma que do orçamento de 393 milhões e 600 mil reais previstos para 2019, 66 milhões já foram gastos só pela conservação. Para esclarecer estas divergências, o prefeito Marcelo Crivella deverá ser convocado pelos vereadores da CPI das enchentes esta semana. Bom, a gente quer confrontar ele com os números que a gente tem mostrado da questão do orçamento. Quer perguntar a ele sobre a questão dos contratos que a Rio Águas, que a GeoRio tem feito para a questão da prevenção das enchentes e da questão dos deslizamentos de encostas. A gente quer colocar ele para responder perguntas dos moradores que foram atingidos por essas chuvas. Ele tem que se explicar. A gente precisa saber se a prefeitura seguiu o protocolo e se esse protocolo está correto, porque não é mais possível admitir que pessoas morram na cidade do Rio de Janeiro por conta das chuvas. A Defensoria Pública Estadual entrou com uma ação civil pública junto ao Tribunal de Justiça, cobrando a criação imediata de um gabinete de crise com funcionamento ininterrupto. Um dos objetivos é deixar a população informada sobre como agir após o sistema de alerta ser acionado. Em caso da não adoção das medidas previstas no pedido, a Prefeitura poderá ser punida por omissão.
O prazo dado pela Defensoria é de 72 horas. Nesta segunda-feira, numa coletiva no Centro de Operações, o prefeito Marcelo Crivella admitiu que houve falha de planejamento e demora nas ações durante o temporal. Ao todo, 45 sirenes foram acionadas em 26 comunidades. Tocou-se a sirene na Babilônia porque os pluviômetros marcaram 39 milímetros. Vocês lembram que antes nosso protocolo era para tocar a sirene com 55, depois das chuvas, os problemas que tivemos na Niemeyer, nós descemos para 45 e chegamos a 39, portanto não chegou ao índice previsto pelos técnicos do COR. Após votação nominal no plenário, o vereador Paulo Messina foi mantido na comissão processante que analisa pedido de afastamento do prefeito Marcelo Crivella. A sessão plenária desta quarta-feira teve início com 1 minuto de silêncio solicitado pelo vereador Tarcísio Mota em homenagem às vítimas das chuvas no Rio e à morte do músico Evaldo Rosa, que aconteceu em Guadalupe, na Zona Norte, durante uma ação do Exército. Na sequência da sessão, os parlamentares discutiram e votaram o recurso de autoria dos vereadores Tereza Berger e Raimon contra a participação do vereador Paulo Messina na comissão processante que vai investigar e apurar a infração político-administrativa contra o prefeito Marcelo Crivella. O vereador Paulo Messina se manifestou sobre o recurso. Eu compreendo que a vereadora Tereza Berger e o vereador Raimon moveram esse recurso por compreender que havia a possibilidade desse processo ter passado em algum momento pelas minhas decisões. E é claro que se isso tivesse acontecido, seria um grande contrassenso. Hoje, eu peço aos senhores vereadores que mantenham a decisão da lei, da Procuradoria, etc. e tal, com um compromisso claro com todos os senhores. Esse processo não passou pela minha mão e nem pelo meu poder de decisão, absolutamente em momento nenhum. Já a vereadora Tereza Berger, uma das autoras do recurso, falou sobre a incompatibilidade do vereador Paulo Messina participar da comissão processante. O nosso recurso, acima de tudo, ele defende uma questão muito séria. O vereador Paulo Messina era secretário da Casa Civil até segunda-feira da semana passada, quando nós, na terça-feira, aqui nesta casa, escolhemos, ou melhor, foi sorteada a comissão. Outros parlamentares também subiram à tribuna e se manifestaram sobre o recurso. Comungo com a ideia da vereadora Tereza Berger de absolutamente repudiar a presença do vereador Paulo Messina, que é sim representante do governo, que é sim o chefe da Casa Civil, não venha ele dizer que ele é vereador, não, ele é representante do governo sim. Toda e qualquer manobra que nós formos tentar agora, o vereador Paulo Messina vai adorar, porque quanto mais nós usarmos de artifícios legais, mais será então esse prazo estendido e nós vamos ficar brigando aqui e aquilo que interessa não irá caminhar. A questão colocada é uma questão para além do regramento jurídico, do regramento legal. A questão colocada é uma questão ética, é uma questão moral. E me desculpem, senhores vereadores e senhoras vereadoras, nós não temos o direito de deixar de lado as questões éticas e morais. A todo momento a sociedade questiona qual é o interesse por trás dos nossos votos. E isso é muito ruim. Quando isso é levado para um processo de impeachment do prefeito, onde cada vez mais a população vai acompanhar esse processo, é muito negativo que haja essa dúvida no trabalho da comissão processante. O maior erro foi o comentário pessoal dele no dia da votação, que ele teria retornado à Câmara para defender os interesses do prefeito. Então ele participa de forma legítima do sorteio, por infelicidade ele é sorteado, mas eu acho que moralmente ele deveria se colocar na condição de impedido, pelo fato dele ter dito aqui na frente de todos os colegas
que ele estaria aqui para defender os interesses do prefeito. Eu acho que tem que ser visto o que é correto, o que a lei determina. Ora, se foi um sorteio legal, se todos aqui estavam presentes, então olha, o nome do vereador Messina não pode estar na lista dos que vão ser sorteados. Então, eu vejo aos meus olhos, a minha formação é direito, então eu vejo aos meus olhos que não tem nada contra, e a própria Procuradoria da Câmara não tem nada contra o Messina participar desse projeto, sim. Após a discussão, o recurso foi votado e rejeitado por 35 votos contra e 10 a favor. Com o resultado da votação, o vereador Paulo Messina não fica impedido de participar da comissão processante. O vereador Paulo Messina era secretário da Casa Civil, o processo passou pela Casa Civil, então não adianta ele dizer que não foi ele que assinou o processo. Ele não assinou, mas ele era o responsável, ele era o secretário responsável, então ele, eticamente, inclusive, nem deveria ter participado daquele sorteio. Foi uma vitória expressiva, né? A gente teve aí não foi nem a maioria da casa, foi 2/3 da casa, foram mais de 2/3 da casa. Foram só 10 votos contrários. Isso legitimou muito mais minha presença do que ainda estava antes, né? Antes tinha uma posição legal a meu favor, agora tem uma posição política absolutamente legítima a meu favor ali, na defesa do direito do vereador trabalhar. E a CPI da linha amarela realizou nesta quarta-feira a segunda reunião. 2 depoimentos estavam marcados. Além de um representante do Tribunal de Contas do município, os vereadores aguardavam a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, mas ninguém apareceu. A CPI da linha amarela foi criada para investigar o contrato entre a Prefeitura e a empresa que administra a Via Expressa. Os parlamentares agendaram a próxima reunião para o dia 17 de abril. Já comunicamos, inclusive, ao vereador, que, num certo sentido, né, é representante aqui do governo, que semana que vem é convocação mesmo, e nós não vamos admitir que não esteja presente o secretário. Com relação ao Tribunal de Contas, houve um problema mais de comunicação, um resíduo de comunicação, que a gente vai superar, e semana que vem a gente fecha, digamos assim, as informações por parte da Prefeitura, e aí passa a convocar a LANS, a Ivepar, os acionistas majoritários, para que a gente identifique como é que fica a situação desse contrato. E você vai ver no próximo bloco. Encontro no Ministério Público reúne vereadores e comissão dos secretários das escolas municipais. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Vereadores usaram a tribuna nesta quarta-feira para falar sobre o temporal que atingiu a cidade. Desde domingo, às 14h, todos os centros de previsões aportavam a iminência de uma chuva muito forte. Muito forte. Muito forte. Todos os termômetros já apontavam água quente, uma grande frente fria vindo do sul, outros casos na cidade. E por que já, desde domingo, a Prefeitura não colocou toda a sua infraestrutura na cidade? Prefeito Crivella, eu nunca vi um cidadão ser surpreendido tantas vezes pelos fenômenos da natureza. As declarações dele sobre a ciclovia já foram motivo de galhofa,
motivo de desmoralização do prefeito. Primeiro, ele diz que a ciclovia era atacada por cima, depois que era atacada por baixo. E agora, foi atacada por onde? Fica claro que o governo não tem propostas, que o governo não tem planejamento. Nós sabemos que foram chuvas fortíssimas, muito além do normal, não podemos negar esta evidência. Mas nós também sabemos que em outras ocasiões aconteceu a mesma coisa. As chamadas chuvas de verão acontecem todos os anos, ou quase todos os anos. E é exatamente por esta razão que ele tem que investir na prevenção. E como pode um prefeito em apenas 3 anos fazer aquilo que há 20, 30 anos não fizeram? Cidade do Rio de Janeiro vai se erguer, vai se levantar, nós vamos ter momentos bons nessa cidade, vai valer a pena ter segurado firme, vai valer a pena ter eleito o senhor como prefeito desta cidade. Lei aprovada na Câmara do Rio inclui o ensino de conteúdos da Lei Maria da Penha na rede municipal de ensino. Alunos de escola de Santa Teresa visitam o Palácio Pedro Ernesto em mais uma edição do programa Carioquinha. Projeto de lei permite colocação de telas mosquiteiras em prédios e condomínios. Proposta em tramitação autoriza diretores de escolas a suspender aulas em caso de tiroteios. E Câmara do Rio entrega moções de congratulação a mulheres com atuação de destaque em diversas áreas. Vereadores das comissões de Cultura e de Educação da Câmara do Rio participaram de uma audiência no Ministério Público Estadual. O encontro foi um pedido da comissão dos secretários das escolas municipais que apresentaram aos promotores reivindicações que não são cumpridas pela Prefeitura. A comissão dos secretários das escolas municipais representa cerca de 1.100 concursados aprovados a partir de 2012. Eles reivindicam o pagamento de gratificações e a realização de cursos que, pela lei, são fundamentais para que as pessoas recebam as gratificações. Os cursos são realizados em 3 etapas. Quem faz a primeira passa a ganhar 100% a mais de gratificação. Nas 2 outras etapas, as gratificações são de 25%, totalizando um aumento de 150% no salário base, que é de R$ 1.300. Até agora, só parte dos secretários conseguiu fazer o primeiro curso, mas eles afirmam que os pedidos não param por aí. Nós não temos enquadramento por formação, a gente também pleiteia isso. Nós fizemos no documento aqui que a gente listou todas as leis que garantem, né, que a gente deveria ter esse enquadramento e não tem. E a questão dos nossos níveis, que nós temos poucos níveis assim de mudança, tipo nível 1, nível 2, nível 3 só. Os outros funcionários têm até 7 níveis, né? Existe uma incongruência que nós descobrimos agora na leitura do decreto do prefeito Marcelo Crivella, que é um decreto de 2018, que o decreto diz o seguinte: após 6 meses do ingresso do trabalhador, do secretário escolar, tem que ser oferecido para ele um curso e, portanto, de 6 meses até no máximo 3 anos. Está no artigo, no parágrafo 2º do artigo 4º do decreto do prefeito Marcelo Crivella, que eu não me lembro agora o número do decreto, mas que está documentado com a promotoria para ser encaminhado à secretaria. E a nossa reivindicação é que a primeira etapa seja oferecida para aqueles que tomaram posse em julho de 2016, portanto estão no período, estão nesse espaço de 3 anos, e que após esse oferecimento seja oferecido também aos que já fizeram a primeira etapa do curso, seja oferecida a segunda e a terceira etapa. Há algum tempo, os secretários das escolas municipais vêm tentando resolver o problema juntamente com a prefeitura, mas dizem que não tiveram sucesso. Eles pediram socorro, então, à Câmara dos Vereadores, onde houve um encontro no último dia 20 de março. Neste encontro, foi agendada uma audiência com o Ministério Público Estadual. O encontro teve a participação dos vereadores Raimon, do PT, presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores, e Tarcísio Mota, vice-presidente da mesma comissão e da Comissão de Educação. Durante pouco mais de 1 hora, eles apresentaram as questões para Marcos Fagundes, titular da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Ministério Público Estadual.
Ele prometeu mandar um ofício cobrando a Secretaria Municipal de Educação. Ficou decidido que o Dr. Marcos Fagundes, do Ministério Público da Educação, ele vai oficiar a Secretaria de Educação, dizendo dessas reivindicações que ele considera que sejam justas, para saber da secretária um pouco que data, um pouco qual a programação para que esses cursos sejam oferecidos. É bom a gente sempre lembrar que a participação do servidor da prefeitura, a participação do trabalhador, ela é fundamental. Se eles não se movimentam, os direitos ficam lesados. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.